Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para apresentar o nosso terceiro episódio do podcast Bielas e Ideias, o nosso podcast sobre engenharia mecânica. Hoje, o nosso convidado, Dr. Bruno dos Santos, ele está aqui para a gente ter uma conversa aqui sobre os três pilares do ensino superior. Meu nome é Matheus Henrique Lewandowski, irei apresentar. Estou aqui com meu colega Gabriel Budski e o nosso convidado Bruno dos Santos. Se apresente um pouco, professor. Boa tarde, pessoal. Prazer, meu nome é Bruno dos Santos, eu sou professor aqui da FAG há cerca de 6 anos. Como formação, eu sou engenheiro civil e engenheiro agrícola formado pela UniOeste. Tenho mestrado e doutorado feito pela Federal do Paraná, em Curitiba. As minhas áreas de pesquisa, basicamente, é na parte estrutural, focado em fadiga. Então, as disciplinas que eu leciono aqui no Centro FAG são quase que na sua totalidade voltadas para a área estrutural, com exceção de práticas integradas, que é maravilhosa, né? Incrível fazer ela. Então, basicamente, é o meu currículo, assim, de maneira bem simplificada. Nós estamos aqui hoje para falar aquilo que tem além da sala de aula. Então, sai pro... Bem, eu vou começar com a primeira pergunta. Qual o papel da iniciação científica na formação dos alunos? Quando nós formos falar em específico da iniciação científica, primeiro a gente tem que lembrar um passinho antes, que é aquilo que a gente bate em cima sobre o tripé da universidade em si. Então, ele é feito por quais itens, né? Primeiro, pelo ensino, aquele que acontece em sala de aula. Segundo, pela parte de pesquisa científica, que daí entra só o seu questionamento. E terceiro, pela parte em específica dos projetos de extensão. Então, aqui na FAG nós temos, por exemplo, o PIBIC. Esse PIBIC ele fornece bolsas de iniciação científica para os nossos alunos. Hoje a parceria que a FAG tem é com a Fundação Araucária, então nós conseguimos fornecer uma bolsa no valor de R$700, que já é um auxílio legal, e nós desenvolvemos inúmeras pesquisas. Isso é muito incrível da gente pensar, porque nós ficamos muito acostumados com a engenharia na sala de aula, as quatro paredes, aprendemos a dimensionar chassi automotivo, estruturas metálicas, tudo aquilo que vocês vão ver semestre que vem comigo, né? Mas ele vai além da sala de aula. Quando nós pensamos em uma normativa, em uma NBR, um exemplo é a normativa 8800, que nós utilizamos elas para projetos de estruturas metálicas, que os senhores vão decorar de cabo a rabo ela, daqui 2 semestres. Dentro dessa normativa existem inúmeros itens que foram desenvolvidos dentro das universidades, através da pesquisa científica. Então, a nível de pesquisa, nós temos mestrado, doutorado, e no início, a primeira porta que os senhores entram é a pesquisa a nível de PIBIC. Então, por exemplo, hoje eu tenho 2 alunos de PIBIC. Então, esses 2 alunos, um trabalha em específico com a parte de fadiga térmica, em uma linha de pesquisa onde não existe nenhum outro lugar do Brasil, é só nossa aqui da FAG. E eu tenho uma segunda aluna da engenharia civil que nós estamos trabalhando na parte de estruturas. E vou deixar meio escondido porque é algo novo também esse item. Mas, por exemplo, o que esse aluno faz? Esse aluno, ele trabalha numa empresa de painéis solares. E ele chegou com um determinado item, uma vez para mim, falando sobre um problema que estava acontecendo na empresa, que era através de um processo de fadiga. Ou seja, fadiga é quando nós temos a repetição de esforços. Na camisa dos senhores aí tem bielas e ideias, tem uma biela. Essa biela vai ficar conectada em qual elemento? Um virabrequim. Perfeito. Esse virabrequim ele é como se fosse um eixo, ele é um eixo, e ele sofre 2 principais esforços, que é flexão e torção. Ou seja, torção ele é literalmente sendo torcido, como se fosse eu limpando a casa e pegando um pano para tirar a água dele, torcendo ele. O que acontece? Quando nós, engenheiros mecânicos, projetamos esse eixo, nós projetamos ele para ele suportar uma tensão máxima X lá, de tantos megapascal. O que acontece? Esse eixo ele pode fadigar por esse excesso de repetição de ciclo, diminui a resistência mecânica dele e faz com que ele rompa um valor muito abaixo da tensão de fato de projeto. Isso é um problema muito grande na engenharia. A gente pode pensar em Ayrton Senna, em vários aviões que caíram porque sofreu processo de fadiga, é uma área bem específica da mecânica, tá? Mas por ser algo muito
muito profundo e muito técnico, nós precisamos estudar ele dentro de um laboratório, ensaiando, desenvolvendo um modelo matemático. Então, Matheus traz esse problema de fadiga, que a gente já sabe o que estava acontecendo com os painéis solares, e nós entendemos que era uma fadiga térmica. Como assim? Agora que está em época de verão, já colocaram arame numa cerca, já fizeram uma cerca de arame? Por exemplo, está inverno, ou, vou começar pelo mais comum, a gente vai trabalhar no verão para que está quentinho. No verão, o aço tende a ficar mais dilatado. Se eu pego essa cerca e eu estico ela no verão, chega o inverno, a tendência é que um monte de arame vai quebrar, porque no inverno ele contrai. Agora imagine a fiação que tem ali fora. No verão ela está dilatada, forma aquela barriga, a gente enxerga. Chega no inverno ela contrai, ela fica mais esticada. Agora imagine isso repetindo ano após ano, durante 10, 15, 20, 30 anos. Isso vai provocar a fadiga do material, que vai provocar a sua quebra. Por que eu estou contando toda essa história? Para dizer que o Matheus traz um problema que ele estava vendo dentro da empresa e nós vamos propor uma solução. Só que essa solução ela tem que ser pensada, ela tem que ser pesquisada. E aí entra as bolsas de iniciação científica. E aí entra a pesquisa a nível de Brasil. Um exemplo mais claro disso, um pouquinho de tempo atrás, nós vivemos a pandemia. Lembram das vacinas? As vacinas, elas foram feitas em laboratório durante vários e inúmeros testes, então existia toda uma cadeia de pesquisa para elaborar ela. Nós precisamos disso. A humanidade ela avança com a pesquisa científica. Então, a primeira entrada do aluno de graduação é a pesquisa a nível de iniciação científica, é maravilhoso isso, o nome já diz iniciação científica, só que depois de formado ele pode caminhar N caminhos diferentes. Por exemplo, ele pode fazer mestrado, ele pode fazer doutorado e continuar pesquisando aquilo que ele começou na graduação. E assim, é só por meio do PIBIC que um aluno consegue entrar na pesquisa científica ou tem um meio por fora, sem que seja do programa PIBIC no caso? Perfeito. O PIBIC, ele fornece bolsas. Mas você pode, por exemplo, vocês podem conversar comigo assim que acabar o podcast e participarem dessa linha de pesquisa. Algo que eu sempre faço com meus alunos é o seguinte: eu tenho um aluno, que é o aluno de PIBIC, o responsável por produzir aquele artigo científico, por ser o responsável por conduzir a pesquisa, claro, supervisionado por mim. Mas eu sempre convido mais alunos para trabalhar junto com eles, porque da mesma forma que profissionalmente falando, os senhores não vão assinar um projeto sozinho. Os senhores são engenheiros mecânicos. Os senhores vão fazer o projeto de uma estrutura metálica e vão assinar uma ART, uma assinatura de responsabilidade técnica. Eu vou precisar do engenheiro civil para fazer a fundação dessa obra. Da mesma maneira que nós vamos, profissionalmente falando, trabalhar desta forma em equipe, em grupo, na pesquisa científica é semelhante. Então eu vou ter um aluno que trabalha muito bem em laboratório, fazendo ensaio de tração, compressão. Eu vou ter um segundo aluno que trabalha muito bem em cálculo diferencial integral, modelando, fazendo todos os modelos matemáticos para quantificar aquele problema. E eu preciso que todas essas cabeças pensantes trabalhem em equipe. Então, amanhã o senhor já pode começar a trabalhar conosco no PIBIC. O que eu aconselho sempre para os alunos? Tem aluno que gosta de transferência de calor, tem aluno que gosta de elementos de máquinas. Eu gosto mais da parte estrutural de elementos de máquinas, porque a gente vê uma engrenagem quebrando, né? Agora, a transferência de calor é um negócio passando calor de um ponto para o outro, não dá para ver aquele negócio, é quase sobrenatural. Mas eu aconselho os senhores verificarem o que os senhores estão curtindo, gostando da engenharia mecânica. Vai, converse com o professor, pergunta o que o professor está produzindo, o que ele está pesquisando. Nós temos, assim, professores excelentes aqui dentro, produzindo muita coisa boa. E pensando em produção, um lugar que os senhores vão encontrar o que está sendo produzido são nos congressos. Há 2 semanas atrás, nós tivemos o CCI aqui na FAG. Eu não sei se os senhores andaram, mas nós tínhamos inúmeros trabalhos que foram apresentados. Participou do CCI. Que bacana. Fazer a apresentação no SCI e tudo. Com a Prof. Rose. Com a Prof. Rose. Ela é maravilhosa, ela é incrível. Então é importante os senhores participarem desses congressos na FAG para enxergar o que está sendo pesquisado, o que está sendo desenvolvido. Tinham alguns alunos que apresentaram, alguns alunos que foram coordenados por minha pessoa,
pela minha pessoa, e eles apresentaram, por exemplo, um estudo de caso de um pórtico que caiu em cima de uma criança no ano de 2018 e levou essa criança ao óbito. Então é uma pesquisa que a gente faz voltado para a perícia forense. Nós temos inúmeras linhas aqui dentro da FAG. As minhas são a parte estrutural, principalmente. Então a gente tem ali fadiga, elementos de máquinas, elementos finitos, elementos de máquinas aplicado, e tudo que é voltado para a parte estrutural, por assim dizer. A parte de perícia forense, de engenharia forense. Então, senhores, procurem os professores que os senhores têm, que têm mais afinidade, que gostem da área, e perguntem o que ele está pesquisando. Nós precisamos de alunos que saem da sala de aula e se interessem pela pesquisa científica. E assim, o que isso vai favorecer para vocês? É interessante para o currículo, é interessante porque vocês vão ver algo muito bem aplicado. Eu gosto de elementos finitos, então eu vou estudar um caso real de elementos finitos e como eu posso melhorar esse caso. Vou dar um outro exemplo. Eu tinha um aluno que trabalhava numa empresa, e esse trabalho de conclusão vocês podem postar o link dele depois, tá? E nessa empresa eles fabricavam carrocerias lá, chassis, para transporte de máquinas agrícolas. E não existe por si só um padrão para ser seguido. Então o dimensionamento, entre aspas, é feito quase que no facão. O que a empresa fazia? Chegava lá um maquinário novo, a empresa tem que produzir esse chassi, o cara lá soldava, colocava um monte de reforço estrutural, cantoneira, terça, etc. e mandava, ia trabalhar, ia carregar o maquinário agrícola. O problema é que se estragasse, se falhasse, se entrasse em colapso e quebrasse, voltava para a empresa e colocava mais reforços estruturais. Então, o que nós fizemos nessa pesquisa científica? Nós pegamos esse caso real, aplicamos elementos finitos, e agora ele tem lá, para um modelo específico no computador, nós utilizamos o ANSI, ele altera os reforços, altera o material, tudo no computador, e ele consegue saber quais são os esforços finais. Então, de novo, a pesquisa ela é diretamente ligada com o que a gente faz profissionalmente falando. Talvez um modelo matemático não está sendo utilizado hoje, mas daqui 10, 15, 20 anos ele vai estar sendo colocado em prática. Por isso da importância dela. Tudo que nós projetamos enquanto engenheiros mecânicos, ele sai de uma pesquisa. Eu penso, de novo, normativa 6118 de concreto. A gente precisa ensaiar em laboratório para chegar numa equação. E falar, essa é a equação que os senhores vão utilizar para tração, para compressão. Daí a importância dela. Pensando na nossa área, né, enquanto engenheiros. É claro que nós temos a área de saúde, a área de ensino, é muito ampla a pesquisa a nível do Brasil. E uma coisa, senhores, nós precisamos valorizar mais os pesquisadores. Porque geralmente os pesquisadores trabalham quase que escondido no laboratório, desenvolvendo um modelo matemático, testando, ensaiando. Assim, eu já perdi, na época do meu doutorado, que eu faço doutorado em Curitiba, já teve situações de eu ficar 2 semanas seguidas dentro do laboratório, ensaiando, testando. Então, seja com modelo numérico, e quando eu falo direto, é tipo 20 horas e dormindo 4. Quando dormia 4 horas. Só que esse trabalho ele é feito quase que nas escondidas, assim, a gente não aparece tanto na mídia. Fora da luz do dia. Literalmente. Você pode ver isso perguntando para as pessoas se conhecem algum cientista brasileiro. Uhum. E nós temos inúmeros cientistas gigantescos. Nomes muito bons, né? Mas que não são reconhecidos pelo fato de ser um trabalho meio às escuras, que muita gente não conhece, né? E é um trabalho que vai levar os senhores, enquanto graduandos, muito longe. Professor, eu quero trabalhar futuramente como mecânico, engenheiro mecânico, fazendo estruturas. Então começa no PIBIC, comece a pesquisar a fundo aqui. Só a disciplina, só o primeiro pilar de ensino, ao meu ver, ele não é suficiente. A gente precisa colocar pesquisa e extensão no currículo dos senhores. Aí sim nós temos uma faculdade completa. E como a faculdade dá suporte para as pesquisas, além das bolsas? Nós temos os laboratórios. Então, por exemplo, a estrutura aqui da FAG é uma estrutura magnífica. Eu já fui para algumas universidades do Brasil. Já trabalhei em Tocantins, já trabalhei em Salvador, capital, Curitiba. E assim, são poucas universidades que têm a estrutura que nós temos aqui. Vou dar um exemplo.
Nós teremos mecânica dos materiais no próximo semestre. Uma das primeiras aulas que nós vamos fazer é ir até o laboratório de construção civil e ensaiar um corpo de tração, um corpo de aço. Nós vamos tracionar ele até ele quebrar e nós vamos ensaiar também um corpo de prova de concreto. Nós vamos comprimir, apertar ele até ele quebrar, porque eu quero que os senhores enxerguem esse tipo de fratura. Então, primeiro, a FAG ela fornece essa estrutura. Então, nós temos maquinário temos uma máquina universal de tração, nós temos os computadores com Solid para fazer simulação. A FAG, por exemplo, eu tenho um aluno, o Matheus Marchetti, que ele teve um artigo aprovado no Congresso COBEM, que vai ser em Curitiba, um congresso internacional. E a FAG vai custear, a FAG vai pagar a inscrição dele no congresso. A minha inscrição e a inscrição dele. Só a inscrição, salvo engano, é R$ 1.500. Só a inscrição. Tem mais transporte, mais moradia. Então, a FAG, ela dá suporte para que a gente consiga pesquisar. É claro, nós não temos um laboratório a nível de Harvard, né? É uma distância um pouquinho longe ainda, mas eu espero que nós vamos conseguir chegar nesse ponto. Então, para resumir, a FAG ela geralmente fornece esse apoio, esse auxílio nos congressos. Nós temos um laboratório muito bom, nós conseguimos outros incentivos, outros professores para participarem conosco da pesquisa. É um ambiente muito agradável aqui para os senhores. Como eu disse, às vezes fica tão escondido que o pessoal não está vendo, mas está sendo feito. Eu tenho 2 alunos esse ano, eu tive 2 alunos no ano passado. Meu primeiro ano aqui de FAG, eu mandei 4 alunos para o COBEM, que foi um congresso internacional também, que aconteceu em Minas Gerais. E a FAG custeou toda a parte de passagem dos alunos de avião, de ônibus, não lembro agora. Então existe esse incentivo. E, de novo, nós precisamos de aluno na pesquisa científica. Se os senhores se interessarem pelo PIBIC, eu acredito que em breve vai abrir as inscrições. Então podemos ver que aqui na FAG a gente tem muita estrutura. Então você que quiser vir estudar aqui na FAG, venha. As oportunidades são grandes, professores muito bons, como o professor Bruno, a professora Rosemar, que já foi citada. Temos vários professores e a diversidade, assim, são professores muito legais, a gente troca muita ideia fora de horário de aula, até o Bruno, a gente nos corredores, a gente às vezes se encontra e acaba trocando bastante ideia com ele, né? E uma outra pergunta que ocorre aqui é: qual a diferença de um projeto de extensão do ensino e da pesquisa? Perfeito. Então, nós falamos lá no início que toda universidade ela tem que ter 3 pilares fundamentais, que são ensino, pesquisa científica e extensão. No ensino é o que acontece em sala de aula, é os senhores recebendo o conteúdo, seja com uma metodologia ativa, enfim, a ferramenta que o professor utiliza. Na pesquisa é o aluno desenvolvendo algo novo, então um modelo matemático para propagação de vida em fadiga, por exemplo. E na extensão é pegar o aluno, tirar ele de dentro da sala de aula e colocar ele para atuar direto na comunidade. Eu sempre falo com meus alunos, o fato de os senhores estarem numa universidade, cursando um curso de engenharia mecânica, é algo que já dá muito privilégio para os senhores. São pouquíssimas pessoas que têm essa oportunidade. Então, de alguma maneira, os senhores têm que devolver isso para a sociedade. E qual é a melhor maneira para a gente aprender um conteúdo novo, ou reforçar aquilo que foi aprendido em sala de aula? Colocando na prática. Vou dar um exemplo de projeto de extensão que nós fizemos há uns 2 anos atrás para o Summit. Assim como a Prof. Rose, que é maravilhosa e faz essas parcerias com os outros cursos, nós fizemos a parceria entre fisioterapia e engenharia mecânica. Então eu coordenei a equipe de engenharia mecânica no desenvolvimento de um parapódio, que é uma estrutura metálica para que aquelas pessoas que são paraplégicas possam ficar na posição ereta. Então nós combinamos os cursos, né, com o conhecimento da engenharia mecânica com o conhecimento da fisioterapia e nós elaboramos do zero todo o projeto, todo o dimensionamento, todo o corte de chapa, solda, a parte do acrílico. Levamos o projeto ainda naquela folha A1 que os senhores vão fazer nas próximas disciplinas lá para as profs da Físio e elas falaram: ó, prof, uma coisa que eu nunca tinha imaginado. No projeto inicial de extensão, eu tinha colocado uma mesa de apoio em MDF para a pessoa que é paraplégica. E por que eu não me toquei que era uma escolha ruim?
porque eu não sou paraplégico, então eu não sinto o mundo como paraplégico. E a prof falou, o rapaz, o nosso paciente, ele não vai conseguir enxergar o pé dele lá embaixo. E ele precisa enxergar o pé dele para encaixar no parapódio. E aí nós trocamos aquela mesa por uma mesa de acrílico, para que ele pudesse ver e com as mãos ele posicionasse as pernas. Então, a extensão é quando vocês vão olhar para o mundo real e fornecer uma solução enquanto engenheiros mecânicos. Nós precisamos disso. Ao final desse projeto de extensão, nós tivemos o paciente recebendo o parapódio nas cores lá que ele pediu, acho que era um laranja com preto, alguma coisa assim, que ele competia também. E nós tivemos o sorriso no rosto da pessoa, foi maravilhoso. Todo o trabalho duro e árduo valeu a pena. Esse é um projeto. Tem os outros projetos da Prof. Rose, com psicologia. Temos os outros processos de projetos com parte de fisioterapia também, da Prof. Rose. Nós fizemos, nos anos passados, a parte de órtese e prótese para crianças que têm a mão, o braço amputado. E a ideia é que eram órtese e prótese em formato de super-herói. Então, quando a criança, por exemplo, eu tenho um problema na minha mão, um acidente, eu preciso fazer a fisioterapia, de abrir e levantar essa mão. Então, o que nós fizemos? Uma luva para ele, aliás, uma luva, um sistema de luva, que quando ele fechasse a mão, apareciam as 3 garrinhas do Wolverine. Então, legal. Abria, fechava, isso é extensão. É pegar vocês, tirar da sala de aula e colocar para atuar direto na comunidade. Nós temos um monte de projetos assim dentro da FAG. E todo ano acontece, nós continuamos com alguns projetos, abrimos outros projetos. Agora eu quero fazer um com engenharia civil, que é parte de patologias de obras. Então, resumidamente, tirar vocês da sala de aula e colocar, de fato, para atuar na comunidade, para devolver um pouquinho daquilo que vocês estão recebendo aqui dentro. Por mais que pareça, os senhores estão fazendo faculdade, trabalho o dia todo, vem à noite para a FAG, pareça, estou sendo privilegiado, como assim, né? Mas assim que vocês se formarem, vocês vão ver que é magnífico. A experiência que vocês estão tendo de fazer uma universidade, um curso incrível como é a engenharia mecânica, é uma baita de uma experiência. Aproveitem na pesquisa e na extensão. Mas é uma questão assim que você comentou, né? A gente, que nem você comentou, eles pediram a troca da mesa, né, de MDF para acrílico. Eu venho da parte da mecânica agrícola. E às vezes temos reclamações assim de donos de máquinas, né, que poderia ser mudado assim porque isso aqui está atrapalhando, mas a gente vê a fábrica talvez lançar uma versão nova da máquina e esse erro continuar lá. Ela não é mudada, então a gente às vezes tem um pouco a falta assim de ter, como eu vou dizer, chegar assim essa informação até a gente, engenheiro mecânico, e conseguir modificar, né? Então é algo que a pesquisa assim ela consegue te ajudar a chegar à área lá e ter esse contato direto com, digamos, o consumidor final que está utilizando a máquina lá e consegue passar esse problema para a gente conseguir modificar ou melhorar, né? Algo do tipo. E isso é extensão. Um exemplo disso, eu sou formado em técnico manutenção automotiva pelo Senai. E eu trabalhei na Scania, trabalhei na Volvo, trabalhei na Citroën. E eu lembro que tinha alguns maquinários que a gente tinha que lubrificar e o ponto de lubrificação forçada, as tetinhas de lubrificação, ficava num lugar muito horrível, assim, de conseguir levar o braço até lá e lubrificar aquele ponto. Ou seja, falta o engenheiro de fato ter contato com o dia a dia, com o chão de fábrica, contato com quem vai usar. E isso você consegue adquirir durante um projeto de extensão. E fica uma ideia, hein? A gente fazer um projeto de extensão voltado para a parte de maquinária agrícola. Exatamente. A nossa região ela é muito rica em agricultura. E eu não entendo porque a gente não tem ainda isso. É assim que o projeto de extensão aproxima com a sociedade, então. Exato. Como você comentou, assim, eu fiz curso técnico no Senai, então a gente chega, assim, lá na parte, igual você falou, chão de fábrica, né? Chão de oficina. A gente chega lá, tem um problema muito grande por causa que... Ou seja, assim, que nem... Algo até na desmontagem, ou que nem você falou, ponto de lubrificação num local muito ruim, não chega engraxadeira. A gente passa por cada dor de cabeça assim que a gente vê e pensa, cara, e se fosse feito diferente? Por que não pode ser feito diferente? Então é algo assim que a gente, quando está no curso de engenharia mecânica, como eu já tenho a bagagem um pouco técnica do Senai, me passa na cabeça.
posso melhorar, posso fazer algo que talvez o engenheiro que projetou essa máquina ou algo do tipo não fez. Então, vem na cabeça da gente de tentar melhorar, mudar assim um pouco e ser um engenheiro um pouco diferente, né? A função do engenheiro, seja lá qual for o engenheiro, é resolver problema. Então, o nosso salário é diretamente proporcional à quantidade de problema que a gente resolve. E é muito importante vocês já começarem a enxergar esses problemas para solucionar eles, para a gente resolver eles. Seja enquanto faculdade, seja profissionalmente falando, PIBIC, extensão e afins. E o que é um projeto Rondon? Ah, E ótimo, qual que é a sua ótimo. importância na formação? Eu sou apaixonado pelo projeto Rondon. Eu decidi se tornar professor universitário devido ao projeto Rondon. Eu começo em sala de aula com 17 anos no Senai, então eu me tornei professor com 17 anos lá no Senai há muito tempo atrás. Amava aquele lugar, amo aquele lugar, mas eu queria ser engenheiro, me formar ser engenheiro, não queria atuar em sala de aula. E o Rondon me proporcionou uma perspectiva, uma visão totalmente distinta de sociedade. Mas vamos lá, o que é o projeto Rondon? O nome, né, é homenagem ao Marechal Cândido Rondon, mas ele é um projeto a nível nacional. É uma parceria entre as universidades, o Ministério, então das Forças Armadas, e os municípios. E qual é o objetivo? Pegar os senhores, tirar os senhores da sala de aula e trabalhar no município carente, seja lá qual for esse município carente. Eu fico até arrepiado de lembrar. A ideia é que essa equipe de alunos que vai trabalhar nesse município carente, a universidade seleciona então esses alunos, um cara da engenharia mecânica, um cara de engenharia civil, um cara de medicina, jornalismo, são várias pessoas de cursos diferentes. Já perceberam que os senhores ficam tanto tempo trabalhando na mecânica, numa obra, com alunos da engenharia que a gente pensa como engenheiro? E quando você senta do lado de um médico, de um cara de letras, a conversa é totalmente diferente e abre os horizontes? Pensem que vocês vão atuar junto com essas pessoas para solucionar um problema de um município carente. Já vou dar exemplos. Eu fui para 2 operações do Projeto Rondon. Eu fui para a etapa estadual e a etapa nacional. A estadual nós fomos em Palmeira, aqui perto, e a etapa nacional nós fomos para Fátima, que acho que fica uns 200, 100 quilômetros de Palmas, em Tocantins, pertinho da capital. Vou pegar o segundo caso ali de Fátima. Nesse lugar, a cidade ela inicia com a construção de uma rodovia, aonde acabou a construção, a empresa contratada simplesmente abandonou as pessoas e lá elas ficaram. Ou seja, era um município extremamente carente, a nível de estrutura mesmo. Então, eu lembro que a gente tinha um caso muito grave lá de prostituição infantil. Ou seja, a BR passava por dentro da cidade, as famílias deixavam as crianças lá, crianças mesmo, isso era absurdo, mas era a única fonte de renda que elas tinham. Era a única fonte de renda. Um trabalho que eu fiz, que é muito simples, aqui em Cascavel, nossa cidade é abençoada, ela tem quase 100% de saneamento básico na cidade, e isso, a nível de Brasil, é espetacular, assim, são pouquíssimas cidades que têm esses índices. Nós moramos no paraíso. E lá, o esgoto era literalmente lançado na rua, como se fosse aqueles filmes da Idade Média que tem o declive da rua e a gente joga o esgoto por ali. Então, uma das nossas funções enquanto alunos do Projeto Rondon era projetar e ensinar as pessoas a projetarem fossa séptica. Ou seja, aquela fossa que a gente tinha, usava há muito tempo atrás, que os pais dos senhores conhecem, que hoje em dia em Cascavel quase que ninguém tem. Então, de fato, nós não estamos lá para fazer, nós estamos lá para encontrar pessoas e se tornar multiplicadores, para que essas pessoas continuem fazendo. E essa é a magia do Projeto Rondon, em todas as áreas, seja medicina, odonto, etc. Voltando lá no início, né, para finalizar. Então, o Projeto Rondon, ele é essa parceria, as universidades selecionam os alunos, as Forças Armadas, elas encaminham os alunos do município que nós estamos até onde o aluno vai trabalhar. Lá nós recebemos um colete amarelo, é lindo, aquele mar amarelo assim de extensionistas que estão prontos a dar o sangue deles pela comunidade. E o município ele fornece o abrigo para o rondonista e a alimentação. Um caso que me marcou muito, lá na cidade nós tínhamos água, salvo engano, das 4 horas da manhã às 10 horas da manhã. Então era o momento de ligar a torneira e encher os baldes de água. Nós ficamos no CEMEI lá, então tinha caixa d'água, tinha mais água durante mais tempo, né?
E aqui no Paraná, a gente vai lá, abre a torneira, na hora sai água, eu quero tomar banho na hora ali, abre o registro, sai água quente, maravilhoso. E a gente é acostumado a tomar 2 banhos por dia, né? Imagina aquele calor demais lá de Tocantins. E eu lembro que um dia acabou a água. E a gente começou a reclamar que não tinha água. Tinha acabado a água da caixa d'água. Imagina, acabou a água da caixa d'água. E, quase finalizando. E daí nesse dia, reclamando, chegou uma professora lá do CEMEI e a gente conversando com ela e ela falando, aqui é maravilhoso. Aqui a gente tem água das 4 às 10 horas da manhã, tem até árvore verde assim, ó. Porque onde eu morava, no Maranhão, eu tinha que brigar com os bichos para tomar água das poças da águas barrenta. Então eu reclamando daquela situação, daquele município que não tinha água das 10 horas da manhã em diante, e uma outra pessoa que passou por uma condição um pouquinho pior, bem pior do que naquele caso, agradecendo porque tinha água das 4 às 10. Qual é a nossa função então enquanto engenheiro, pensando no projeto Rondon? Como a nossa formação técnica recebida durante a faculdade, a nossa experiência prática dos senhores que estão trabalhando todo dia, o seu desenvolvimento social, como ele vai servir para a sociedade? Qual o problema que os senhores vão resolver? O que eu estou fazendo de bem para o meu próximo? Como que o meu conteúdo que eu aprendi de resmate lá com o professor Bruno Chato, eu estou utilizando para aplicar no dia a dia e melhorar a vida dessas pessoas? Porque os senhores vão ter um bom emprego, os senhores vão ter um bom salário, mas não fique só nisso. Pensem que o projeto de extensão ele não tem que morrer na universidade. Vocês não têm que parar de fazer coisas boas só porque acabou a universidade. Vocês têm que pegar toda a experiência que vocês estão adquirindo com esse passar do tempo e devolver ela de alguma forma para a sociedade. Por exemplo, eu posso pensar numa cisterna, numa caixa d'água, num sistema de irrigação para melhorar o cultivo de alimentos. Posso pensar num maquinário totalmente novo. O que vocês vão fazer de diferente? Esse é o princípio da universidade. Vocês não estão se formando só em engenheiros mecânicos. Vocês estão se formando em engenheiros mecânicos, pesquisadores e extensionistas. Continuem isso assim que acabar a faculdade. Não deixe morrer aqui. Nós precisamos de vocês no Brasil. Tem muito lugar no Brasil que não tem nem fossa. É algo que a gente nem usa mais aqui em Cascavel, basicamente. Mais uma pergunta agora para finalizar aqui o nosso podcast. Eu acho que vai ser a última pergunta. Um estudante que queira assim, entrar no projeto Rondon, como ele se candidata, como ele faz para conseguir prestar essa assistência à sociedade? Você pode prestar assistência para a sociedade em outros projetos, tá? O Rondon é só um deles. É Sim. O maior do Brasil, mas é só um deles. Há um tempo eu já venho namorando essa ideia de participar do processo seletivo para o projeto Rondon. Já conversei com algumas pessoas aqui dentro da FAG e eu acredito que eu irei fazer isso no próximo ano. Então eu estava concluindo o doutorado no ano passado, estava muito corrido, né? Ter três trabalhos basicamente. Mas para participar do projeto Rondon, primeiro a universidade, ela participa do edital que o Ministério abre. Então é a nível federal. O Ministério abre o edital, as universidades de todo o Brasil, sejam particulares, públicas, participam desse edital. É como se fosse um trabalho de conclusão de curso mesmo que a gente tem que submeter, analisando as deficiências do município e como nossos alunos vão melhorar esses pontos. Depois que essa universidade é aprovada para esse processo seletivo, daí o professor coordenador ele vai abrir um edital dentro da universidade para selecionar os alunos. Então, esse ano nós já perdemos o prazo, eu acredito, da primeira operação, mas para o próximo ano fiquem antenados que nós vamos lançar esse edital. Vai receber uma carga horária gigantesca, mas a parte financeira ela sempre fica de lado. O mais importante são as experiências que os senhores vão adquirir lá. É extraordinário, assim. Conhecer várias pessoas distintas, trabalhar diretamente com a comunidade, é onde vocês vão se sentir mais humanos enquanto engenheiros. Não sei se vocês têm essa percepção, mas eu tenho, que o engenheiro ele a gente acaba ficando muito quadradinho, né? Eu vejo uma estrutura, já penso nos esforços, no dimensionamento, e acabo, às vezes, esquecendo que alguém vai usar aquela estrutura e como vai usar essa estrutura. Então, respondendo a sua pergunta, fiquem antenados que no próximo ano provavelmente vai sair o edital. Nós vamos participar enquanto Centro Universitário FAG. Então, eu tenho mais uma dúvida, então. O que você acha que falta para os pilares da extensão, a pesquisa funcionar melhor na faculdade?
Uma pergunta muito ampla, né? Nós temos muitas carências a nível do Brasil. Eu acredito, de novo, como eu retratei para os senhores, nós estamos numa realidade de um centro universitário que tem um laboratório, que tem recursos para investir, que tem uma estrutura maravilhosa, pensando a nível de FAG. Eu fiz toda a minha formação em universidade pública. Eu não tinha esses recursos que os senhores têm aqui. Mas ainda assim eu me formei aqui na região, aqui em Cascavel, aqui no oeste do Paraná, que é uma região rica. Mas a nível de Brasil, nós temos lugares, e vou citar Fátima lá em Tocantins, onde as crianças, a sala das crianças estudarem, os vidros eram pintados de preto, era uma parte de tijolo, outra de barro, aquele calor gigantesco. Então nós temos ainda algumas carências básicas a nível de país, a nível federal. Se eu tivesse o poder, né, de ser um ditador, assim, o que eu faria? Primeiro a gente tem que melhorar a educação básica. De novo, a educação básica de Cascavel é uma das melhores do país. A gente tem premiação de segundo e terceiro colocado. Mas a nível federal, a nível de Brasil, nós temos inúmeros lugares que não chega nem a comida para a criança. Nós temos uma desigualdade social no país gigantesca. Como que uma criança vai pensar em aprender matemática, português, se ela está com o estômago vazio, se ela não tem nem o que comer ainda? Eu estou indo muito longe, né? Mas para mim, primeiro a gente tem que resolver isso. Primeiro a gente tem que melhorar a educação básica. Primeiro, o Brasil ele faz esse investimento oposto. Ele acaba, às vezes, investindo muito em pesquisa, muito em ensino superior e esquecendo da base da pirâmide, que é a parte mais importante. Então, uma dica é: valorizem as professoras da educação infantil. Elas fazem milagres com aquelas crianças. A criança ela sai aprendendo, ela lê. O momento que eu aprendi a ler foi um momento que mudou totalmente minha vida, que abriu um horizonte. Então, ao meu ver, seria investir em educação básica, melhorar essa questão de alimentação, da estrutura de CMEs, e pouco a pouco a gente levando isso a nível de ensino superior. Entendido. Queria que o professor apresentasse o livro do senhor, que o senhor tem a parte da perícia forense, né? A gente já comentou um pouco isso entre conversas fora aqui no podcast, né? E o senhor fez parte desse livro, queria que o senhor apresentasse um pouco o livro aí, mostrasse um pouco pra gente. Fechou. Aproveitando um dos pilares da pesquisa científica, o trabalho de conclusão de curso dos senhores é um pezinho na pesquisa científica, ele faz parte da pesquisa científica. Então, esse livro aqui, Engenharia Forense, Desabamento e Soterramento, ele é o primeiro livro de engenharia forense do Brasil de desabamento e soterramento. Eu sou autor de 2 capítulos dele, mas aqui dentro nós temos autores assim de currículos invejáveis. A grande maioria é perito criminal oficial do Estado, seja a nível federal, seja a nível estadual. E por que eu falei no início do TCC? Os 2 capítulos que eu escrevo, eles nascem a partir de uma conversa, eles nascem através do contato que eu tive com o perito, doutor, professor Jorge Augusto Wissmann. Professor, se eu falei sobre o nome do senhor errado, me desculpe, é alemão. É um dos caras mais incríveis que eu já conheci na minha vida. Ele é o coordenador do livro. Ele que juntou todo esse pessoal magnífico aqui. Ele que me deu a oportunidade de participar da escrita do livro. Ele é fantástico, um profissional maravilhoso, incrível, que futuramente vai estar aqui com os senhores, participando do podcast. Faça um convite para ele. O que esse livro faz? Nós no Brasil, se vocês procurarem lá no Google, vai existir procedimentos operacionais padrões para inúmeras situações diferentes. Teve um acidente de carro, teve um crime de morte violenta, alguém chegou, deu um tiro na pessoa. O que o perito criminal que vai analisar esse caso tem que fazer passo a passo? Então, para essas situações, nós já temos normativas a nível nacional e estadual que fazem. Agora, para estruturas que caem, que desabam e depois soterram, nós não temos nenhum procedimento. Nós não tínhamos, né? Porque agora nós temos, que está aqui no livro. Um exemplo muito específico disso é Mariane Brumadinho. Que, assim, a nível financeiro o valor é absurdo, a nível de vidas eu não gosto nem de pensar, que me dá tristeza. Mas não existia até então um procedimento operacional para falar sobre essas situações. O que é esse procedimento operacional? Aquele passo a passo que o perito criminal deve fazer e seguir. Eu vou analisar uma estrutura que caiu. Será que
concreto que eu utilizei tinha a resistência mecânica necessária, então eu retiro uma amostra, ensaio o traço lá no laboratório, na máquina que os senhores vão usar semestre que vem. O livro, rapidinho, ele traz em cada um dos capítulos aqui, nós temos estruturas metálicas, estruturas de terra, estruturas de concreto. Ao final de cada capítulo nós trazemos 3 estudos de casos, geralmente estudo de casos do perito que assinou, e nós temos alguns QR Codes no meio do livro falando com o perito explicando o que aconteceu. Então é um livro assim completo, é o melhor que nós temos, e ele foi elaborado pela editora Milênio, que é a maior editora do Brasil para livros periciais. Então, se os senhores forem atuar com perícia, seja criminal ou civil, vocês vão utilizar esse livro aqui com toda certeza. O conteúdo técnico dele é muito fácil de ser lido, porque foi escrito por engenheiros. Então, nós falamos direto, né, ao ponto, não fica muitos rodeios. E ele, futuramente, vai se tornar o POP para Polícia Científica Federal. Ele já foi submetido na Polícia Científica Estadual aqui do Paraná, o POP, que nós produzimos, os 2 POPs, e ele vai para a Polícia Científica Federal, se Deus abençoar aí, e a gente conseguir concluir alguns pontos específicos. Então, acredito que é isso por hoje, nesse episódio do podcast. Queria agradecer ao professor Bruno pela presença dele aqui, que tirou um tempo meio apertado para a gente conseguir falar aqui, que foi difícil conseguir um horário assim com ele. Queria agradecer ao Gabriel, que está aqui presente também, conversou com a gente, veio ajudar. E até o próximo episódio, que será o 4º episódio da sequência de podcasts. E agradeço a todos que também assistiram esse podcast. Até mais.